A paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o pregador Charles Dantas e estamos começando mais um Navegando pelas Escrituras Sagradas. Adentramos aos capítulos finais do livro do começo, o livro do Gênesis, onde nos conta o final da história do patriarca Jacó e do patriarca José. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. É anunciado ao rei do Egito que o pai do governador José vai chegar ao país. E Faraó determina a José que dê o melhor na terra do Egito para Jacó e sua família. E eles escolhem a terra de Gósen para ali habitar, para ali se multiplicar e para ali prosperar. E a Bíblia diz que Deus abençoou a Jacó naquele lugar. E o interessante é que quando Jacó comparece diante de Faraó, a Bíblia diz que Jacó abençoa ao Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, amada igreja? Porque eu aprendo que aonde você chegar, você será a bênção do Senhor. Aonde o Senhor colocar a planta do seu pé, ali Deus vai te usar para abençoar a vida das pessoas. No capítulo de número 48, Jacó adoece e comparece diante dele José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E o texto diz que Jacó abençoa Manassés e Efraim como se fossem seus filhos. Ele ainda compara eles a Rúben e Simeão, dizendo: eles não serão meus netos, mas serão meus filhos. E aqueles que nascerem depois deles serão seus, José. E abençoa e diz que Manassés e Efraim serão uma poderosa nação, ou serão poderosas nações. E no capítulo 49, Jacó abençoa os seus 12 filhos e depois ele descansa no Senhor. Aos 147 anos, fim da história de um dos personagens mais ícones de toda a Bíblia Sagrada. Um homem chamado Jacó, que lutou com Deus, louvado seja o nome do Senhor, e foi-lhe trocado o seu nome de Jacó para Israel, aonde até hoje aquela nação recebe este nome em homenagem ao patriarca Jacó. Israel, príncipe de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no capítulo 50, o último capítulo do Gênesis, tem a lamentação por Jacó. José e seus irmãos lamentam a ele. E o interessante é que antes de partir para a glória, Jacó faz José prometer que não enterraria ele na terra do Egito, mas levaria ele ao campo de Macpela, em Hebrom, lá nas planícies de Manre, no campo de Macpela, aonde Abraão comprou dos heteus, e ali Jacó foi sepultado. Ele diz: você não me sepultará aqui no Egito, mas levará o meu corpo para ser sepultado em Canaã. E assim José cumpre a promessa e leva o corpo do seu pai para ser enterrado no campo de Macpela. E o texto diz, findando o capítulo 50, que chegou a vez de partir para a eternidade um sonhador. Aquele jovem que aos 17 anos foi vendido, mas Deus prosperou a sua vida no Egito. O homem que acordou escravo e dormiu governador de toda aquela terra. Quando nós falamos em sonho, lembramos de José. Quando nós falamos de promessas realizadas de Deus na vida do homem, nós lembramos de José. E aqui, o sonhador, aos 110 anos, ele parte para a glória. Mas antes de partir para a glória, ele faz os filhos de Israel jurarem, dizendo que quando Deus os visitar, porque ele sabia que Deus ia visitar o seu povo e tirasse o seu povo com mão poderosa do Egito, eles levariam seus ossos juntos, não enterrariam seus ossos no Egito, mas levariam para ser enterrado em Israel. Isso que é acreditar, isso que é confiar, isso que é crer no Deus Todo-Poderoso, que nem os seus ossos ficaram no Egito, porque quem é enterrado no Egito só se lembra quando olham para o sarcófago, porque vira múmia. E José não queria ser lembrado como múmia. José queria ser lembrado por aqueles que sonhou os sonhos de Deus e Deus realizou todos os seus sonhos.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui se encerra esse livro maravilhoso do Gênesis. Louvado seja Deus. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja do seu amigo e irmão pregador Charles Dantas.